make my body go, make our bodies higher and higher. Lá ao estudo da termoquímica, nós vamos falar sobre dois tópicos muito importantes hoje. Vamos falar sobre lei de Hess e vamos falar sobre energia ou entalpia de ligação. Tá? Pessoal, o que é a lei de Hess? Galera, nós sabemos que para ver a formação dos produtos, tá, nós precisamos colocar os reagentes para interagir. Então os reagentes interagem, aí se formam os produtos. Mas existem certas equações, certas reações químicas, tá, que não formam o produto direto, formam produtos intermediários. Então olha só, um exemplo genérico. Então aqui A formando diretamente C, mas para formar C passou também a formar um produto intermediário. Aqui A formou B e B formou C. Passou por esses processos, essas etapas intermediárias. Então A para formar B demandou uma quantidade de calor que eu chamei de ΔH1. B para formar C demandou também uma outra quantidade de calor que eu chamei de ΔH2. Então esse ΔH aqui que eu quero saber é o ΔH global, ΔH do processo direto, tá? A para formar C. Galera, resumindo, a lei de Hess fala o seguinte, que a quantidade de calor liberada ou absorvida depende apenas dos estados inicial e final, apenas do início e do fim. Por quê? Porque a entalpia é uma função de estado, tá? Depende apenas do início e do fim. Tranquilo? Galera, consequência disso, Hess também propôs algumas regrinhas. O que é que são essas regras, pessoal? Que a equação global, que é a equação direta, tá? A equação global é o resultado da soma das equações intermediárias. Então, se eu somar as equações intermediárias, eu devo obter a equação que eu vou chamar de equação global. Ou também posso chamar de equação mãe, tá? Então, quando eu tiver bem intimidade. Então, olha só, galera. Então, eu devo somar como se fossem equações matemáticas. Obviamente, se eu somar as equações intermediárias, eu vou também somar o valor do ΔH. Para obter o ΔH global, o que é que eu devo fazer? Eu somo o ΔH do primeiro processo, da primeira etapa, e o ΔH da segunda etapa. Então, o ΔH global vai ser a soma do ΔH1 mais do ΔH2. Se eu tiver mais ΔH, eu também somo também. Tranquilo? Então, olha lá. Ao se multiplicar uma equação termoquímica, eu também devo multiplicar o valor do ΔH pelo mesmo valor. Se eu dividir por algum número a equação termoquímica, eu devo também dividir pelo mesmo número o valor do ΔH. Outro tópico muito importante, galera. Se eu inverter a equação termoquímica, eu devo obrigatoriamente inverter o sinal do ΔH. Tá? Então, se o ΔH era negativo, vai passar a ser positivo. Se o ΔH fosse positivo, ele ia passar a ser o quê? Negativo. Tranquilo? Então aqui, lei de Hess, já a gente vai aplicar aqui nos exercícios. Então olha lá, entalpia ou energia de ligação. Que é, professor? Nada mais é do que a variação, ΔH, variação de entalpia, envolvido na quebra de um mol de determinada ligação química, tá? Em determinadas condições ambientes. Tá? Tem que estar no estado gasoso, pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius. Então, galera, normalmente eu tenho aqui, ó, reagentes formando produtos. Tá? Para formar os produtos, é necessário que haja a quebra das ligações dos reagentes. Galera, para uma ligação do reagente ocorrer a cisão dela, a quebra dela, é necessário que ela absorva energia na forma de calor. Tá? Então, a absorção de calor, nós temos um processo endo, tá? ΔH positivo. Tá? Então, no reagente vai haver quebra, absorção de calor, vai ser endotérmico, ΔH positivo. Nos produtos vai haver formação de ligação química. Tá? Então vai haver liberação de calor. Quando há formação de uma ligação química, vai liberar calor, processo exo, ΔH negativo. Tranquilo? Então, professor, como é que eu faço para achar o ΔH do processo? Simples, olha para cá. O ΔH do processo vai ser o somatório, sigma significa somatório, o somatório das entalpias de ligação dos reagentes, menos o somatório da entalpia de ligação dos produtos. Ou simplesmente eu posso fazer ΔH vai ser ΔH1 mais ΔH2, entalpia 2 de ligação dos reagentes, entalpia de ligação dos produtos. Olha só esse exemplo. Bora primeiro falar sobre lei de Hess. Tá? Para que haja formação do carbono diamante a partir do carbono grafite, é demandada uma grande quantidade de energia na forma de calor.
a elevadas temperaturas e elevadas pressões. Não é um processo impossível, é possível, só é dificultoso, galera, tá? Então aqui nós vamos ter, para chegar ao produto final, que é o carbono diamante, foi demandado processos, etapas intermediárias. Tá? A primeira etapa intermediária é a combustão do carbono grafite. Um mol de carbono grafite reage com um mol de oxigênio gasoso, produzindo dióxido de carbono gasoso. A quantidade de energia liberada nessa combustão é 394 kJ. Eu chamo de ΔH1. Então, outra reação aqui intermediária é a combustão do carbono diamante. Um mol de carbono diamante reage com um mol de oxigênio gasoso, produzindo um mol de CO2 gasoso. Quantidade de energia liberada nessa combustão, 396 kJ. Tá? Todos negativos porque eu tenho combustões aí. Tá? Então toda combustão é exotérmica. Galera, primeiro passo aqui, nós vamos fazer a soma das equações. Então para que nós realizemos a soma dessas equações, é necessário analisar cada equação e sempre observar a equação global. Pessoal, o que é a equação global? Quem vai ser a equação global? É aquela equação que ele quer saber o ΔH, que ele não te dá o ΔH. Então essa é a equação global, a equação mãe. Tá? Então essa daqui é a equação global. Pessoal, e essas equações que ele está dando o ΔH? São equações intermediárias, as etapas intermediárias. Então vamos olhar para a primeira equação aqui. Existe alguma substância em comum com a equação global, com a equação mãe? Existe o carbono grafite. Na equação global tem um mol de carbono grafite. Aqui eu também tenho um mol. Está no lado do reagente lá, está no lado do reagente aqui. Então eu vou apenas transcrever ela aqui. Tá? Eu não vou mudar nada. Então a primeira equação, carbono grafite, reagindo com oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso. Beleza? ΔH, se eu não mexi nada com a equação, não vou mexer com ΔH1. ΔH1 continua negativo, 394 kJ. Agora olha para a segunda equação, carbono diamante, reagindo com oxigênio e produzindo CO2. Existe alguma substância comum com a equação global? Existe o carbono diamante. Na equação global, galera, ele está no lado do produto, 1 mol. Aqui ele está no lado do reagente, 1 mol. O que é que eu vou fazer? Quantidade de mols está igual? Beleza, só estão de lados opostos. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter a equação. O que está no reagente vai ir para o produto, o que está no produto vai vir para o reagente. Então, olha lá. CO2 vai vir para o reagente, CO2 gasoso, setinha, formando carbono diamante, beleza, mais oxigênio gasoso. Beleza. Galera, te liga só, o ΔH2 era negativo. Se eu invertir a equação termoquímica, eu devo também inverter o sinal do ΔH. Era negativo, vai passar a ser positivo. Só mudo o valor do sinal aqui, ó, o sinal, tá? 396 kJ. Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Efetuado essas operações, eu vou somar as equações aqui como se fossem equações matemáticas. Tudo que está igual de lados opostos, eu vou subtrair, eu corto. Então aqui eu tenho CO2 lá, então eu vou cortar, está igual. Aqui eu tenho oxigênio gasoso, aqui também, então eu corto, eu subtraio. Então agora eu vou somar, não tem mais nada para me cortar, então aqui vai ficar carbono grafite, 1 mol, produzindo carbono diamante. Produzindo carbono diamante. Beleza? O ΔH aqui, pessoal, aplicando a lei de Hess, ΔH global vai ser a soma do ΔH1 mais o ΔH2. Então o ΔH global aqui, o ΔH1 é quanto? 394 kJ. Eu vou colocar aqui. Mais o ΔH2, que é 396. Efetuado aqui, ó, menos 394 mais 396, tá? Então vai me dar quanto? Mais 2 kJ. Ah, então, ΔH positivo, nós temos aí um processo endotérmico absorver o calor. Beleza? O processo global. Tranquilo aí, galera? Então agora bora falar sobre energia ou entalpia de ligação. Então a questão fala o seguinte, 1 mol de hidrogênio gasoso reage com 1 mol de gás cloro, produzindo 2 mols de HCl também gasoso. Ele quer saber a variação de entalpia do processo. Para isso, ele te dá como informação
a entalpia de ligação do hidrogênio-hidrogênio, ele te dá a entalpia de ligação cloro-cloro, ele te dá a entalpia de ligação hidrogênio-cloro. Beleza. Galera, esses dados aqui não é obrigado tu decorar, são valores tabelados experimentalmente. Tá? Então é obrigado a questão te dar. Tá? Então só deve saber aplicar. Então aqui, nos reagentes, eu tenho H2, eu tenho hidrogênio, hidrogênio. Aqui eu tenho Cl2, cloro, cloro. E aqui no produto eu tenho 2 mols de HCl. Então eu tenho 2 mols de HCl. Beleza? A entalpia de hidrogênio e hidrogênio é o quanto? 104 quilocalorias. Então aqui 104 positivo. Eu devo somar com a entalpia cloro-cloro, que é quanto? 58 positivo. Então, 58 positivo vai formar o que aqui? Ó, eu tenho 2 mols, está multiplicando. Multiplico a entalpia HCl. A entalpia HCl lá é 103 positivo. Galera, um dado importante aqui, ó. Se tu for aplicar essa formulinha bem aqui assim, ó, tá? Então, tu vai pegar o somatório das entalpias dos reagentes, que está antes da seta, beleza? E subtrair da entalpia de ligação do produto, beleza? Então tu pode aqui, ó, tá? Jogar direto. 103 positivo, bem aqui assim, entre parênteses, ó, tá? 103 positivo, tá? Bora aplicar aqui a fórmula. Bora resolver primeiro esses resultados aqui, tá? Então olha lá, aqui eu tenho 58 mais 164 vai me dar mais 162 quilocalorias. Formando o quê? 2 vezes, aqui é o mais 103 vai me dar quanto? Mais 206 quilocalorias. Então, aplicando aqui a primeira equação, tá? Eu vou ter o somatório dos reagentes, então mais 162, menos da fórmula, mais 206. Galera, mais com menos, menos. Efetuando esse cálculo, 162 menos 206 vai me dar quanto? Menos 44 quilocalorias. Então esse vai ser o ΔH.